Olá, prezados alunos do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAICAD. Esta é a nossa matéria TS1, Teologia Sistemática 1, e hoje a aula de número 8, matemática muito importante, que é a inspiração da Sagrada Escritura. Você já ouviu falar certamente no termo inspiração. A inspiração, que é a palavra grega theopneustos, que vamos analisá-la mais à frente, a inspiração significa a produção literária da revelação. E é muito importante você estar atento a esta reflexão, porque a escritura, ela é escritura. Inspirada quer dizer que ela foi escrita, escriturada. Portanto, como seria a revelação de Deus difundida no cotidiano das pessoas, se, portanto, continuasse a denominada tradição oral? Ora, diz um adágio popular que quem conta um ponto aumenta um outro ponto. Quem conta um conto aumenta um outro ponto. Se continuasse a tradição oral, nós cremos que haveria muitas digressões. Portanto, foi a Bíblia escriturada diretamente por Deus ou por pessoas escolhidas por Ele? É óbvio que a Escritura, ela foi registrada por pessoas que Deus escolheu. E como foi esta escrituração processada? Qual o assento principal para que o registro da revelação divina tivesse autoridade? O que garante? Aqui são perguntas retóricas. O que garante ser a Bíblia, a palavra de Deus, reconhecida pelos cristãos em todo o mundo? A essa autoridade da Sagrada Escritura, a teologia sistemática classifica de inspiração. Assim, a Bíblia é inspirada por Deus. Vamos aqui definir o termo inspiração. É importante considerar que inspiração das Escrituras foi a influência do Espírito Santo sobre os autores bíblicos ou escritores bíblicos para registrarem a revelação de Deus. Isto significa a preservação da própria revelação. Há um ditado romano que diz: as palavras voam, porém a escrita permanece. A revelação, ela pode ser entendida como ação vertical e a inspiração uma ação horizontal. Aquilo que Deus revelou foi escriturado, tornou-se palavra de Deus escrita. Por isso, a chamamos de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus. Na primeira, a vertical, Deus comunica a verdade divina para a humanidade. A segunda é a transmissão dessa verdade dos primeiros receptores para outras pessoas, tanto na mesma época como mais tarde. É importante observar, e atente bem para o que vou dizer agora, é importante observar que houve casos de inspiração sem revelação. Opa, você deve estar agora, deve ter tomado um susto. É importante observar que houve casos de inspiração, de escritura sem revelação. O Espírito Santo levou os autores a registrarem palavras de descrentes,
palavras e assuntos que não foram revelados por Deus. Por exemplo, as genealogias. Os escritores colocaram ali, claro, com a permissão do Espírito Santo, as genealogias. Também houve casos de revelação sem inspiração, casos que o Espírito Santo não levou ninguém a registrá-los. Ora, lá em João 21, 25, está escrito que Jesus fez muitas coisas que não caberiam em livros. O que foi registrado, os atos de Jesus, foi apenas, como João diz, para que pudéssemos crer. Não caberia no mundo todo, não caberia em livro nenhum. Quer dizer, tudo que Jesus fez, não haveria espaço. Mas o que foi registrado foi para que nós creiamos que ele é o Filho de Deus. Inspiração é aquela influência do Espírito Santo sobre a mente dos escritores da Escritura, a qual faz seus registros, ou os seus escritos, o registro de uma revelação divina, progressista, suficiente, quando tomados juntos e interpretados pelo mesmo Espírito que os inspirou para levar um inquiridor honesto a Cristo e a salvação que em Cristo há, que está em Cristo Jesus. A inspiração deve ser definida não por seu método, mas por seu resultado. É um termo geral incluindo todos estes tipos e graus de influência do Espírito Santo que operaram nas mentes dos escritores da Bíblia, a fim de garantir a postura na forma da verdade permanente e escrita, mais bem adaptada às necessidades morais e religiosas do homem. Vamos agora analisar rapidamente o termo inspiração. É curioso e é importante tratar deste assunto que esse termo inspiração não se encontra na Bíblia e não dá a ideia exata da operação sobrenatural de Deus. Ao contrário, pode até dar confusão. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,16, ele usa a palavra theopneustos. Theopneustos. Bem, então, como foi aparecer nas nossas Bíblias em português, a palavra inspiração, a palavra theopneustos, ela significa assoprado. Theos, Deus, pneusto, de pneuma. Então, assoprado é assoprado por Deus. Inspirado é para dentro. Inspira. Assoprado é para fora. Para fora. Aí você pode perguntar como aconteceu isto. Ora, Jerônimo, no século IV, ele estava traduzindo o Antigo Testamento lá do grego para o latim, que era a língua do Império Romano, o latim. E a pedido do próprio imperador, Jerônimo, ele era o tradutor do Império, e ele traduziu o Antigo Testamento. E também, quando o Novo Testamento estava sendo formado no século IV, no Concílio de Nicéia, Jerônimo também colocou o Novo Testamento no grego. E quando ele usou a palavra theopneustos, ao invés de colocar assoprado, ele colocou inspirado, como assim está escrito na Vulgata Latina.
O texto está assim: omnia scriptura, quer dizer, toda a escritura, divinitus inspirata. Inspirata de inspiro, inspirácio. Jerônimo deveria ter traduzido assoprado e não inspirácio para dentro, quer dizer, a palavra é sopro. O termo grego fala de espírito com S, expirando com S, que é de espírito, pneuma. Assopro para fora, parece redundante aqui, mas é o assopro para fora. O termo que o apóstolo Paulo utilizou é o mesmo que pneuma, participio passado, aí assoprado por Deus. Significa que a escritura, ela não é assoprada dentro, mas para fora. Por isso que a palavra é força, é sopro de Deus. Já existem algumas Bíblias, algumas traduções mais recentes que já utilizam a palavra assoprada por Deus. Toda a escritura é assoprada por Deus. Portanto, isso significa que não é um produto do homem inspirácio, mas é um produto do sopro criador de Deus, que utiliza até o homem como meio, como instrumento para registrar as palavras de Deus. Bem, nós vamos finalizar este vídeo e continuaremos no próximo. Este portanto, o vídeo 1 da nossa aula 8. Até o próximo vídeo.